Vamos lá, pessoal, vamos aqui continuar o nosso estudo da apelação. Agora a gente passa a estudar um caso prático, né? Vamos fazer a leitura aqui de um enunciado que caiu numa prova, para a gente primeiro saber identificar se trata aqui, né? Vou aqui diminuir a minha tela, só para vocês conseguirem ver o enunciado com mais facilidade, né? E aí nós vamos aqui fazer a leitura para ver se realmente, como que eu identificaria que se trata de uma apelação, né? E depois a gente faz o caso prático junto. O ideal é que você, né, parasse esse vídeo depois da leitura, tentasse fazer sozinho, e na sequência assistisse a correção, né, para que você possa treinar. Eu sempre falo que ninguém aprende a dirigir só vendo, né? Então é importante que você faça a petição. Então, suspenda esse vídeo, faça uma pausa, leia aí no nosso material o caso concreto, tente fazer sozinho, identificando quem são as partes, como seria a folha de rosto, como seria a razão de recurso, fazendo a leitura das teses e depois assiste aqui esse vídeo de correção. Tudo bem? De qualquer forma, então, vamos lá fazer a leitura. A Receita Federal do Brasil lavrou um auto de infração por mero inadimplemento. Olha que informação importante, né? Mero inadimplemento de tributos federais contra a Sociedade Empresária Alimentos do Brasil S.A., que foi notificada para pagar o débito ou impugnar o lançamento, mas se quedou inerte dentro do prazo indicado. A Fazenda, então, averigou, contudo, que a referida sociedade possuía débitos inscritos em dívida ativa, que somados ultrapassavam 30% do seu patrimônio conhecido. Né? Patrimônio conhecido é aquele patrimônio revelado, declarado na Receita. Por isso, decidiu promover uma medida cautelar fiscal contra a empresa, de forma a garantir a efetividade de futura execução a ser ajuizada. A medida em autos eletrônicos foi distribuída para a primeira vara federal da seção judiciária do estado X. A medida cautelar é uma medida de cautela, né? É uma medida de proteção patrimonial. A Lei 8.397 de 92, ela prevê essa possibilidade, né? Se você está desconfiando que o devedor está tentando dilapidar patrimônio, está tentando esconder a riqueza, transferindo para outras pessoas, né? Vendendo, doando, mas tudo com o objetivo de fraudar a execução, você pode pedir essa medida cautelar que vem antes da execução que vai ser protocolada, né? No processo cautelar, as diligências para indisponibilizar os bens da sociedade suficientes ao adimplemento da dívida restaram infrutíferas. Diante da insuficiência dos bens, a Fazenda Nacional, então, requereu a extensão da indisponibilidade também aos bens pessoais do sócio, o senhor João dos Santos, que ostentava essa condição desde a constituição da sociedade. O juiz competente, por sentença, olha só a palavra mágica, sentença, decretou a indisponibilidade dos bens da sociedade empresária, mas também decidiu estender a indisponibilidade aos bens do sócio administrador, conforme o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 8397 de 92, concedendo efeitos imediatos à decisão de extensão. A decretação de indisponibilidade acabou bloqueando, por meio do sistema Bacenjude, os valores presentes em conta bancária do senhor João, inclusive o valor depositado que correspondia à sua aposentadoria. Olha só a impenhorabilidade aqui. Por fim, condenou a sociedade empresária e o sócio administrador nas verbas de sucumbência. No 6º dia útil, após a intimação da sentença, olha a palavra mágica de novo, o senhor João dos Santos procura você. Olha, quem está te procurando não é a empresa, hein? É o sócio, tá certo? João dos Santos procura você como advogado, para que atue exclusivamente em favor dele, e não da sociedade, trazendo o contra-cheque da aposentadoria e extrato bancário constatando o bloqueio. Pretende que, por meio de uma mesma peça processual, seja reformada a sentença na parte que o afetou diretamente com pessoa física e seja cessada imediatamente a indisponibilidade dos seus bens pessoais, né? Então, uma peça aqui muito bem feita, que foi cobrada aqui no exame 30, né? Que seria aqui, basicamente, uma apelação, né? Aqui está claro que se trata de uma apelação. Ele repetiu por 2 vezes a sentença, né? Disse que foi concedida para o Estado uma tutela para que os bens fossem imediatamente, está aqui, né? Concedeu uma tutela provisória de urgência para que os bens imediatamente fossem bloqueados, e agora ele quer que você entre com a medida judicial cabível, certo? Bom, nesse caso, então, estamos diante de uma apelação. Vamos, então, juntos aqui. Vou mostrar minha tela para vocês, para nós juntamente realizarmos essa apelação, certo? Bom, como eu disse, a apelação inicialmente, ela vai ser endereçada para o juízo
de primeiro grau, mesmo juízo que deu a decisão que nós estamos querendo recorrer. Então, a gente vai fazer primeiro a folha de rosto, né? Então, a gente vai endereçar lá ao juízo. Aí, reparem que o enunciado, ele falou o juízo, né? Então, a gente vai mandar ao juízo da primeira vara civil federal da seção judiciária, ele falou, né? Do estado X. Então, como ele falou, qual é o endereçamento, a gente repete, certo? Aí, nós vamos fazer a epígrafe, então, autos, né? Pula uma linha, autos do processo número. E aí, vamos fazer o preâmbulo, recuo de página. Quem que a gente vai qualificar primeiro? O João dos Santos. João dos Santos, né? Estado civil, profissão, com cadastro de pessoa física, número, endereço eletrônico, residente e domiciliado na, vem por meio do seu advogado, procuração anexa, a presença de Vossa Excelência, interpor, é o verbo, né? Verbo para recurso, interpor. Aí você aumenta um pouquinho a sua letra. Recurso de apelação. Recurso de apelação. Com fundamento no artigo 1009 do CPC, em face da União Federal. Pessoa jurídica de direito público. Deixa eu só confirmar aqui se é em face da União, pessoal, qual que é a... tributos federais, né? Perfeito. Pessoa jurídica de direito público, interno, com cadastro nacional de pessoa jurídica, número, endereço eletrônico, com sede na... Pronto. Terminei de fazer o preâmbulo. Agora eu vou fazer um parágrafo com sede na, pelos motivos a serem apresentados oportunamente. Não é para ele que eu vou falar os motivos, né? Então agora eu vou fazer aquele pedido que nós falamos, né? Então o RIR requer o recebimento do presente recurso, vírgula, e a intimação da União Federal para apresentar contra-razões e remeta o presente recurso para o Tribunal Regional Federal da Reticências Região. Não sei qual vai ser a região, né? Então faço assim. E aí, fechamento padrão. Termos em que pede deferimento, local, data, nome do advogado, OAB, número 3 pontinhos. Pronto, tá? Fiz aqui o endereçamento para o mesmo juízo que deu a decisão de primeiro grau. Coloquei o número do processo, indicando quem é. Fiz aqui a qualificação do autor e do réu, né? Das partes. Coloquei aqui o nome do recurso e pedi o RIR, né? O recebimento do presente recurso, a intimação da União Federal para apresentar contra-razões e remeto o presente recurso para o Tribunal Regional Federal. Tá certo? Aí, o que vai acontecer? Eu pulo lá de uma, duas linhas e vamos fazer agora as razões de recurso. Então, centralizado aqui, eu vou colocar razões de recurso. E aí, agora, a gente começa a fazer o endereçamento, né? A gente começa a fazer agora a petição, que vai ser apreciada pelo tribunal julgador. É aqueles que vão efetivamente julgar o nosso caso. Então, eu vou colocar aqui. Ao egrégio Tribunal Regional Federal da Reticências Região. Certo? Então,
autos do processo, número, nome do apelante, João, né? João dos Santos, nome do apelado, União Federal. Certo? E aí, vamos para o primeiro tópico da peça, que é o tópico cabimento / tempestividade. Vamos colocar aqui para baixo, que aí vocês conseguem acompanhar comigo, certo? Então, vamos lá. Sempre pulando uma linha, né? Deixando o título bem destacado e fazendo o recuo de página. A apelação é o recurso cabível em face de sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, conforme o artigo 1009 do CPC. O presente recurso é tempestivo, no prazo de 15 dias, contados da data da intimação da decisão, conforme o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Certo? Aí, mais uma pulada de linha, vamos para os fatos, né? Mais uma pulada, vou colocar aqui. O apelante, em razão de mero inadimplemento da pessoa jurídica, foi colocado no polo passivo da medida cautelar fiscal em decorrência do inadimplemento de tributos federais. Por entender que a medida viola as regras jurídicas, interpõe o presente recurso em face da decisão do juízo que autorizou o bloqueio de seus bens. Pronto, pessoal. Sem muito detalhe, vocês viram que esse enunciado ele é grande, né? Então não percam tempo, não percam linhas, que é o mais importante, fazendo aqui tópicos absurdos com relação a isso, tá? Porque senão você perde bastante tempo e bastante linha. Como a gente está falando de recurso, né, a estrutura dele já é mais difícil, mais complexa. Você vai ter que fazer a folha de rosto, depois as razões de recurso. Então você já tem uma estrutura, né, muito maior, que vai consumir mais linhas, então você não pode deixar que os fatos, por exemplo, te prejudiquem, né? Eu vou aqui agora colocar de novo o nosso enunciado, só para a gente discutir quais são as possíveis teses aqui no caso concreto que a gente poderia arguir, né? Então vamos lá junto comigo. Observem aqui, o primeiro ponto que eu fiz aqui de destaque para vocês é com relação ao mero inadimplemento, né, galera? Mero inadimplemento não pode forçar a responsabilidade do sócio, né? Isso porque o artigo 135 do CTN estabelece quais são os motivos que o sócio pode vir a responder. E a súmula 430 do STJ é consolidada dizendo que o mero inadimplemento não vai atrair a responsabilidade desse sócio, né? Então, portanto, lá no artigo 135, inciso 3, o sócio só viria a responder nas hipóteses do caput do artigo 135 do CTN, tá bom? Tranquilamente. E aqui, um outro problema muito grande, ó, é com relação à aposentadoria dele, né? A aposentadoria, pessoal, ela é um bem impenhorável, né? Nós temos lá o artigo do CPC, o 833, né, que eu sempre falo para vocês darem uma olhada, no inciso 4, ele fala sobre a impenhorabilidade. Então não pode alcançar aqui a aposentadoria dele, né? Em tese, pessoal, o artigo 184 do CTN, só fazendo aqui um breve explicação do direito material, fala que sim, os bens do sócio, os bens do devedor podem responder por uma dívida tributária. Claro que podem, sem problema nenhum. Menos os impenhoráveis, né? Então aqui, todo o seu patrimônio pode ser alcançado por uma dívida, menos aqueles bens impenhoráveis, né? Então essa é a ideia que a gente vai demonstrar agora no nosso caso concreto, falando, olha, no caso, o bem é impenhorável, então não poderia alcançar a aposentadoria, tá? Então vamos lá, vamos voltar para
para a nossa tela, para a gente, então, marcar aqui como é que seria o direito, né? Fazemos aqui a centralização do tópico, direito, e aí, usando aquela estratégia que eu já comentei. No primeiro parágrafo, você fala, né, traz ali a explicação da tese, e no segundo parágrafo, relaciona com o caso concreto, né? Vamos colocar assim. De acordo com o artigo 135, caput e inciso 3 do CTN, a responsabilidade do sócio só é atraída nos casos em que pratica atos com excesso de poder ou infração à lei, ao estatuto ou ao contrato social. Deixa eu só arrumar aqui a formatação, né? Sendo assim, já é consolidado pelo superior, pelo STJ, na súmula 430, que o mero inadimplemento não gera, por si só, a responsabilidade tributária do sócio. Certo? Esse é o tema da questão. Aí, agora, você vai relacionar com o caso concreto, né? No caso em tela, a inclusão do sócio apelante por dívidas da pessoa jurídica se deu por mero inadimplemento do tributo federal. Com isso, violando o entendimento consolidado do Tribunal Superior. Pronto, pessoal. Tá? Expliquei a tese no parágrafo 1º e no caso do parágrafo 2º relacionei com o caso concreto. Vamos agora trabalhar a segunda tese, que seria a tese da impenhorabilidade, né? De acordo com o artigo 184 do CTN, a totalidade, perdão, pessoal, é 184 mesmo, a totalidade de bens do devedor responde pela dívida tributária, ficando excluída aqueles que a lei estabelece como bens impenhoráveis. Nos termos do artigo 833, inciso 4 do CPC, são impenhoráveis a aposentadoria da pessoa e, portanto, não podem ser bloqueados para pagamento de dívidas em âmbito judicial. Agora vamos relacionar no caso, na situação concreta. No presente caso, o juízo autorizou o bloqueio da conta corrente do apelante, que, conforme comprovantes, são relacionados a valores de aposentadoria e, por isso, não podem ser bloqueados. Pronto. Mostrei para o examinador, para o corretor, em que momento do enunciado, em que eu vi a violação dessa questão com relação ao bloqueio dos bens. Tá? Agora, veja aqui comigo. Nesse caso, já tem efeito suspensivo automático ou não tem? A nossa resposta deve ser: não tem efeito suspensivo automático. Por que não, Pedro? Pessoal, eles fizeram o bloqueio patrimonial, por meio de uma tutela provisória de urgência, né? Vamos voltar aqui para a gente ver o enunciado. É sempre importante vocês observarem esses detalhes, porque eu falo que são esses detalhes que fazem a diferença na prova, né? Então, reparem aqui, ó, que o enunciado ele deixa muito claro, né, que o juiz, estendeu a indisponibilidade, concedendo efeitos imediatos por meio de tutela provisória de urgência. Então, se ele concedeu uma tutela provisória de urgência e na sentença manteve isso, então nós estamos falando do inciso 5 do 1012, parágrafo 1º. Lembra que quando nós vimos na aula, no bloco passado, que na hipótese que o juiz concedeu, confirmou ou revogou tutela, não vai ter efeito suspensivo à apelação. Então nós teremos que pedir esse efeito suspensivo, né? Então vamos juntos aqui, como que seria o requerimento desse efeito suspensivo. Nós vamos abrir um tópico
né? Centralizando lá no meio da página. Efeito suspensivo. E agora nós vamos fazer o tópico, né? Vamos lá. De acordo com o artigo 1012, parágrafo 4º do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo se demonstrado os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Certo? Então, agora a gente faz a relação de cada um dos requisitos no caso concreto. A probabilidade do direito está demonstrada pela violação da tese da responsabilidade tributária do sócio, bem como a impenhorabilidade da aposentadoria. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está caracterizado pelo bloqueio dos bens do sócio à penhora. Né? Então, aqui a urgência é porque eles bloquearam os bens do sócio para penhora, e isso a qualquer momento pode indicar, né, uma violação ali no sentido do uso do patrimônio dele para pagamento da dívida. Certo? É isso. Os pedidos, então a gente vai diante do exposto. Diante do exposto, é apresente para requerer a este egrégio tribunal. Primeiro, o recebimento do presente recurso, nos termos do artigo 1009 do CPC, atribuindo efeito suspensivo à decisão do juízo de primeiro grau por preenchimento dos requisitos do artigo 1012, parágrafo 4º do CPC. Certo? É o que a gente quer, que suspenda a decisão do juízo de primeiro grau em decorrência do 1012, parágrafo 4º. Depois, a procedência do presente recurso para reforma da decisão do juízo de primeiro grau, para os fins de desbloquear os bens do sócio, conforme os artigos 135, caput e inciso 3 do CTN, súmula 430 do STJ, artigo 184 do CTN e artigo 833, inciso 4 do CPC. A gente só coloca todos os artigos que a gente trabalhou no item do direito, certo? Vocês viram que aqui eu coloquei a finalidade, né? Eu quero desbloquear os bens do sócio. Tudo bem? Depois, a inversão do ônus no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência para a União Federal e o reconhecimento do comprovante do pagamento do preparo, nos termos do artigo 1007 do CPC. Certo? Os 4 pedidos, bem aqui designados com relação à apelação. Termos em que pede deferimento, local, data, nome e assinatura do advogado, OAB, número. Pedro, posso só colocar nome do advogado? Pode, pessoal. Eu tenho o hábito de colocar nome e assinatura do advogado. Esses detalhezinhos são estilos, não vão influenciar no resultado da sua prova, tá bom? Vai até agregar mais aí para sua estrutura, certo? Então aqui
Vocês viram, né? Aqui eu gastei, né, digitando, claro, né, 3 páginas. Dependendo da sua letra, pode ser que você tenha gasto um pouco mais ou um pouco menos, né? Porque a gente sabe que alguns têm letras um pouco mais largas, outros um pouco mais curtas. Isso não é o problema, só fique aí atento com relação à quantidade de páginas que você pode escrever na prova. Legal? Estamos bem? Concluímos, então, aqui o caso prático sobre o recurso de apelação. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.